Fotos, mais. Aí embaixo de mais está vídeo ao vivo. Vê se saiu. Deixa eu não dizer botar o dedo que eu não tenho. Alô? Alô, meus amigos? Estamos ao vivo aqui fazendo a nossa palestra. Eu queria saber se podemos fazer, porque não consegui, teve um problema aqui, eu não consegui, a internet caiu. Ok, estou vendo aqui a Laila, o Carlos Eduardo, que bom, que bom. Bom, nós preparamos uma série de slides, mas não sei se vai ser possível entrar aqui no vídeo. Então, nós vamos simplesmente falar sobre a criação dos mundos. Nós vamos usar o Livro dos Espíritos, a primeira parte, o capítulo 3, chamado Criação. A nossa página, foi feita criação, da criação. Então, nós vamos encontrar questões que vão do número 37 até a questão do número 59. Sinto muito não passar os slides que eu fiz para vocês, mas eu quero dizer o seguinte, que Deus é o criador de tudo, é onipotente, onipresente, onisciente. O nosso codificador Allan Kardec, no primeiro item, Formação de Mundos, ele diz: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, quando, nesse final de tarde, de outono, nós olhamos aquele céu maravilhoso, avermelhado, nós estamos olhando o cosmos. E nós estamos dentro do fluido cósmico universal que permeia o nosso sistema solar, que está na barrinha de baixo da nossa constelação maior, que é a Via Láctea. Então, nós temos bilhões de sóis, bilhões de estrelas, e começou usando a questão 37 do livro. Eu vou ler para vocês. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus. Então, os espíritos venerandos da equipe Verdade dizem: a razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, como a ciência dos homens querem dizer do Big Bang. O Big Bang é uma explicação de uma pequena explosão, pequena grande explosão, que depois foi expandindo, e aí se formou, por milhares de anos, milhões de anos, as primeiras moléculas, os primeiros átomos, as primeiras partículas, que é justamente o primitivismo do cosmos. E existe um slide lindo que vai chegar até agora, há cerca de 16 bilhões de anos, para a formação das constelações modernas, como nós temos hoje a nossa Via Láctea. E aí ele diz que não pode ser obra do acaso, tem que ser obra de Deus. Homem nenhum poderia construir o universo. Então tem que ser uma apresentação de Deus para nós amorosa e bela, que ele continua fazendo com que o universo continue crescendo, continue se duplicando, porque hoje os quânticos acham que nós temos vários universos paralelos. Então, esse paralelismo do universo significa o cosmos continua se expandindo. E aí, na questão 38, Kardec pergunta: como Deus criou o universo? Aí os espíritos dizem: não podeis entender, mas em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse:
faz-se a luz, fiat lux. E a luz foi feita, e assim o universo foi feito. Então, nós não estamos contrapondo aquele universo que Moisés trouxe para nós dos 7 dias, porque para ele, para aquela época da primeira revelação, aquilo estava perfeitamente de acordo, sendo os dias relativos aos tempos. O dia não corresponde ao dia, correspondia a milhares de anos, milhões, bilhões de anos. Entretanto, agora nós podemos falar em quantização do cosmos, ou seja, a mudança energética de etapas. Na questão 39, a pergunta é: poderemos conhecer o mundo de formação dos mundos? Desculpe, o modo de formação dos mundos? Tudo que se pode dizer é que não se tem o tempo, nem se sabe, porque isso é de Deus. Acreditamos que talvez nem esses espíritos puros concebam tudo, porque se nós formos lá no livro Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nós vamos ter que Jesus se reuniu 2 vezes em volta da Terra. Então, mas que ele fez essa reunião porque ele foi convidado com os arquitetos siderais para mexer o fluido cósmico universal, essa matéria primitiva de que eu falei, de quase 10 bilhões de anos atrás. E formou, com alguns amigos, alguns espíritos puros, o nosso sistema solar. E lá no centro do sistema solar, como vai na questão aqui de questão 41, né? Falando que a matéria pode aparecer, a matéria pode desaparecer, e o que existe com os cometas. Então, nós podemos dizer que o Sol foi uma grande estrela. Hoje é uma estrela de quinta grandeza, mas ela se formou de átomos de hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio formou um átomo de hélio, e esse átomo de hélio, para se formar, desprendeu-se da fissão, ou melhor, da fusão nuclear, uma energia que nós conhecemos vários tipos, mas em especial os neutrinos, que formam a coroa solar. Então, nós estamos falando de algo que nós ainda, na nossa pequenez, não entendemos como é que os mundos foram feitos. E a pergunta é: podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Os espíritos dizem: não te posso nada dizer a respeito, pois só o Criador o sabe, e nós seríamos loucos por tentar sabê-lo. Então, o mundo dos homens, a ciência dos homens sabem, o estudo quântico, o estudo da energia, do background da formação do Big Bang, estuda e sabe, mas na realidade nós não podemos saber. Seguindo, nós temos o outro item, que é a formação dos seres vivos. E a pergunta é: quando que a Terra começou a ser povoada? A Terra começou a ser povoada, dizem que alguns milhões de anos atrás. O que significa isso, né? Pouco a pouco a coisa tomou seu lugar. Apareceram os primeiros seres vivos, as primeiras moléculas. Nós não sabemos como é que tudo começou. Nós não sabemos como é que foi. Entretanto, André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele nos escreve, ele nos descreve a formação do reino animal, vindo do reino mineral, do reino vegetal, vindo do reino mineral. Então ele fala do momento da formação do caldo, que lá nesse caldo, que era um caos, foram colocados os primeiros germes da criação dos seres vivos. A ciência dos homens falam do metano, do hidrogênio, da água, que formaram os primeiros carboidratos, formaram os primeiros aminoácidos, e as moléculas foram se juntando, formando outras moléculas, para poder Deus
colocar o ser vivo. Então, quando nós olhamos o nosso corpo, que é feito dos átomos, quais átomos? Os átomos do mundo do fluido cósmico universal. Isso é uma delícia. Por isso é que Kardec diz: nós somos os seres inteligentes do universo. Que somos aqueles seres que evoluímos e agora somos inteligentes. Porque a nossa constituição física é uma constituição que abrange as moléculas e os átomos e as partículas que constituem o universo. Então, Deus nos criou e nós estamos evoluindo. Nesse tempo da nossa evolução, sabemos que os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, existiam. Por isso que nós somos orgânicos. E aí eles dizem, estavam em estado de fluido. O que é o estado de fluido? É um estado de plasma. É um estado fluidificado, como se fosse nas noites de inverno. Até no Brasil nós temos aquela neblina, como se fosse um fluido. E por isso é que esse fluido também formaram os planetas e a existência de todos os globos. E aí, na página seguinte, né, entre a questão 45 e 46, nós vamos encontrar uma descrição da química, que o Livro dos Espíritos que eu estou usando é a tradução de Evandro Noleto Bezerra, é atualizada. Da FEB, é atualizada. Eu não estou usando do Vantuil de Freitas, eu estou usando essa nova. Então, ele está mostrando que há uma evolução no que Kardec falou. Kardec não falou errado, mas agora existem propostas de conhecimentos melhores. E aí ele pergunta assim, ainda há seres que nascem espontaneamente? Porque, no princípio, os seres é como se nascessem da espontaneidade do atrito das substâncias que já tinham um germe da evolução. Então, eles dizem, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então, quando foi colocado o germe do ser vivo, já foi colocado lá dentro daquele caldo. E depois se formaram espontaneamente. Vejam, quando ele diz que ainda existe, isso para nós é muito interessante nós olharmos isso. O que Kardec está dizendo? Desde 1857, que existem mundos sendo criados. Existem sistemas solares que estão sendo criados. Por isso é que os quânticos, os físico-quânticos, os cosmoquânticos, dizem que existem vários universos. Pode ser que num desses universos, talvez um dos simples, lá esteja a fornalha atômica, ou a fornalha cósmica, que deu origem a esse lado que nós estamos falando, que é da Via Láctea, que é de algumas constelações que nós conhecemos, como a constelação do Cruzeiro, a constelação de Touro, as 12 constelações que fazem parte desse lado, vamos dizer assim, do cosmo, do nosso sistema, que nós vemos quando olhamos para o céu, ou seja, para a abóbada celeste. Aí a pergunta 47 é: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Quer dizer, agora, praticamente ele fala da Terra, né? Diz sim, e veio a seu tempo. O que veio a seu tempo? Levou bilhões de anos para que aquilo pudesse se desenvolver, pudesse sair e formar um ser humano. É isso que ele está dizendo. E ele completa. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Então,
disse que o homem é formado da matéria inanimada. Essa matéria inanimada ganhou animação quando saiu desse mundo físico, passou para um mundo físico, mas um mundo vivo, que podia um dia se reproduzir. É muito bom nós estudarmos isso. Eu fico devendo os slides, meus amigos. Eu estou um pouco triste, desculpe dizer isso. Preparei com tanto cuidado, mas quem sabe? Deus sabe tudo, né? A nossa incompetência perante aos elementos da web, né? Eu estou há muitas horas preparando, colocando tudo no lugar, o StreamYard que eu queria passar. A Fernanda Dias me ajudou e não consegui entrar. Ficou finalmente, meus amigos. Primeiro aprendi a colocar os slides, depois não consegui entrar no Face do nosso SEAC. Mas que fazer, né? Ficamos devendo para uma outra oportunidade que nos encontrarmos. E aí, na questão 48, Kardec pergunta: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos? Não! Todos os vossos cálculos são quiméricos. Aí ele vem falando da chegada de Adão, da chegada de Eva, que nós sabemos que não foi há 4 milhões de anos. Nós sabemos dos capelinos que chegaram aqui, no início do mundo primitivo, para ajudar que pudéssemos chegar no mundo de expiação e provas. Nosso benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, na tríade que foi feita da transição planetária, o primeiro livro, Transição Planetária, o segundo livro, A Nova Era, o terceiro livro, falando das dificuldades espirituais, nós temos no primeiro livro o Dr. Miranda, pelas mãos do nosso Divaldo Franco, falando daquele tsunami que aconteceu no Oceano Índico. E depois ele fala que da constelação do Touro, desde a década de 60 do século passado, estão vindo espíritos com outra formação física e formação perispiritual, para nascerem junto de nós. Um processo de emigração e de imigração. Os espíritos saem da Terra, vão para outros mundos, mais adiantados ou menos adiantados, e chegam de outros mundos, espíritos, para povoar a Terra. Então, o Dr. Miranda falou que, na realidade, já estava a Terra sendo povoada desses espíritos que não iriam falir como nós, porque eles não tinham a dificuldade que nós temos de passar pelas provas que a Terra, planeta, nos concede. Porque como eles eram oriundos de outros planetas, eles não tinham esse magnetismo que pudesse sofrer a influência do planeta Terra. Então, por isso é que, na chegada do mundo de regeneração, nós estamos passando tudo isso que nós passamos. Esse é o momento de servir a Jesus. Esse é o momento em que nós nos ajustamos às leis da vida. Ou melhor, às leis de justiça, de amor e de caridade, como está aqui no Livro dos Espíritos, parte 3ª. E nós vamos continuando e pergunta assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma nenhuma. Não é a mesma, porque foram criados em tempos diferentes e a vibração cósmica foi diferente. Vamos ver o nosso sistema solar, né? No nosso sistema solar, nós temos mundos, por exemplo, Vênus mais próxima do Sol, né? Nós temos Saturno mais longe do Sol. Nós sabemos
que Saturno é um planeta mais evoluído do que a Terra. Com certeza já está há muito tempo na regeneração. O nosso codificador na Revista Espírita de 58 e 59, de 1858 e 1859, ele nos diz que em Júpiter tem a casa do Mozart. Nós estudamos isso na Revista Espírita, não é? De 58, que nós estamos fazendo o nosso SEAC. Todas as quartas-feiras, convido a todos, primeira quarta-feira do mês. Quando se torna feriado, a gente muda, mas avisa o nosso grupo. Quem quiser estudar a Revista Espírita, fique à vontade para nos conectar a Marisa, a mim, ou a Glória, ou a Kátia, né? Nós vamos ter uma outra aula na primeira quarta-feira de julho. Então, em Júpiter, os animais são mais adiantados. Os animais nos ajudam nas tarefas da casa. E Kardec nos diz, para isso, ele já tem as patinhas modificadas. Ele já tem a sua inteligência primitiva mais modificada. Quando nós vemos no mundo de expiação e provas, as pessoas maltratando os animais, no Oriente, queimando animais vivos para comerem. Hoje nós temos o coronavírus, meus amigos. Vejam, a Marta Antunes, a nossa amiga querida Marta Antunes, falou no CERJ, na área da comunicação, nessa maratona que teve na área da comunicação. No domingo lá eu estava. Então, na live, né? Então, ela falava que os vírus, o mundo deles não é o homem. O habitat dele é o animal. O homem se utiliza do animal, como nós tivemos o vírus da AIDS, e agora nós tivemos o vírus do coronavírus. Ele se utiliza do animal sem necessidade. E aí, aquele habitat, ou habitat, conforme a gente diz, que é a maneira certa, que era do animal, se transfere para o humano e ele gosta. E o vírus se adapta ao corpo humano. Veja, que mundo é esse de ódio, de desamor que ainda estamos? Quando olhamos Júpiter, os animais são os nossos, aspas, são as nossas prendas domésticas que vão nos ajudar. Temos muito que caminhar, meus amigos. Ainda falta muito para nós. Por isso aqui, o Mozart, aquela alma poética, suave, que já tinha vindo de várias encarnações, sempre na área do amor. Ele tem uma residência lá no céu, vamos dizer assim, no planeta muito mais evoluído do que o nosso planeta de provas e expiações. E aí vem, depois, a questão 58, falando assim, os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Pensais que não há outras formas de luz e calor além do Sol? Então, para nós que estamos aqui na linha do Equador, com o nosso conhecimento simples do mundo de expiação e provas, achamos que não. E aí a explicação é belíssima, vou ler. Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira que a voz e que os órgãos têm uma certa identidade
Então, existe o uso da eletricidade de uma maneira diferente em mundos superiores. Veja, eu vou dar uma explicação para a gente poder imaginar. Por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, a fiação elétrica de luz não é à vista, é no subsolo. Ou melhor, no solo. Eu falei sub porque é embaixo da crosta. Aqui no Brasil, são fios e nos lugares de difícil acesso, como nas comunidades, eu não sei como é que eles descobrem onde é o fio da sua casa. Os gatinhos, as ninhadas de gatinhos estão lá. Então, num local que fisicamente é mais evoluído do que o nosso Brasil, nenhum fio à vista, nem de telefone e nem de luz. Então você olha, passa nas ruas e você não vê nada. Você vê o poste de luz. Mas você tem uma claridade muito diferente. Você não tem uma poluição visual. Então, os nossos amigos da América do Norte, já sabem usar os meios de passar a eletricidade de maneira diferente. Em alguns países da Europa também. No Canadá, uma parte do Canadá também. Então, depois vem na questão 59, considerações e concordâncias bíblicas sobre a criação. É um programa muito, muito longo, nós perdemos não, né? Eu deixei de entrar em contato com vocês durante um tempo. Nem fiz a página de prece inicial, mas vou fazer agora para podermos nos encaminhar para o final da nossa proposta de live. Eu escolhi um livro, Minutos de Sabedoria, do nosso Carlos Torres Pastorino. E a página que me abriu ao acaso é 242. 242, o nome da página. E assim, o pensamento e a palavra têm poder curador. O corpo é o veículo através do qual se manifestam no plano terrestre o espírito e a alma, da qual o corpo é apenas o reflexo materializado. Por isso, espelha aquilo que pensamos, na saúde e na enfermidade, porque recebemos de acordo com os nossos pensamentos e somos aquilo que pensamos. Pense sempre certo para ter saúde perfeita. Jesus já disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós queremos falar desse momento que nós estamos passando, que tem a ver com o nosso estudo. Nós temos no nosso SEAC pessoas muito amigas que entregaram um ou dois familiares a Deus, devolveram para a pátria espiritual. É difícil, meus amigos, porque não teve aquele ritual que nós estamos acostumados. Poucas pessoas, algumas não puderam ir ao enterro, o caixão lacrado, sem despedidas. E ficou a saudade. A saudade sempre existirá em nossas vidas, porque a cada reencarnação
nós constituímos uma nova família. Pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos. E nos afeiçoamos a eles. Os amamos e somos amados por eles. Então faz parte da nossa intimidade de ser, de espírito reencarnado, ter a vontade de ficar mais tempo com os nossos amores. Mas Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus nós não conhecemos, como não conhecemos o tempo que os mundos foram formados. Não podemos saber como é que o universo começou. Não podemos saber como é que a Terra, o que aconteceu para o primeiro homem, princípio lá, simples ignorante, aquele simples ignorante se transformar em homem. São teorias. Então, esse é o momento que temos que reflexionar. As pessoas que partiram estavam na hora. As pessoas que ficaram estão na hora de entender a separação. A separação momentânea, porque voltaremos todos para a pátria espiritual, para formar um novo núcleo, como nos diz André Luiz, em nosso lar. A dona Laura tinha uma casa em nosso lar. Lá, a dona Laura tinha sua sobrinha, e o André Luiz, que teria sido um grande amigo da dona Laura em reencarnações passadas, foi aceito como um pseudo-filho. E lá ele pôde aprender o que era a constituição espiritual para poder outra vez renascer. A dona Laura, que tinha sido casada, ela ia voltar com o mesmo marido, que já teria nascido, para depois ela chegar. Então, queridos amigos, é um momento de reflexão. Mas eu também queria dizer assim, não acreditem que os shoppings abertos estão sem vírus. Não acreditem que as ruas, que as pessoas correndo, as pessoas andando de bicicleta, fazendo seus esforços, elas estão sem o vírus. O vírus não está flutuando no ar como o ar que nós respiramos. Mas ele pode sair pela respiração das pessoas, pelo cuspe das pessoas, pela urina, pelas fezes das pessoas, mas em especial pela respiração. Então, nós espíritas temos um compromisso com o nosso tempo de reencarnação. Não vamos atabalhadamente, desesperadamente, fazer fila para entrar no shopping, mesmo que esse shopping seja altamente convidativo. Não vamos brigar para podermos ir a uma sessão de cinema, porque a sala é fechada, com ar-condicionado. O vírus vai ficar no ar. O vírus nós vamos respirar o vírus. Vamos aproveitar essa quarentena, que ainda não acabou, para alinhavarmos dentro de nós as nossas necessidades. Meus amigos, veja, eu fiquei triste, mas não fiquei possessa, porque eu não consegui passar os meus slides. Poderia ter ficado possessa, não fiquei. Gostaria de ter passado os slides. Gostaria que vocês vissem, pode ser até um pouco de orgulho, de eu ter feito o que eu achei muito lindo, mas eu queria dividir com vocês. Não consegui. Estou me expressando
com o meu verbo, com a minha voz, mas com a felicidade de estar lúcida, de poder ter o SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade, como um grande porto, que eu saí lá de Niterói e me aportei em Cabo Frio. Então esse é o momento da gente poder ver qual é a sua ação. Como é que você agiria há um tempo atrás? Como é que você age agora? Talvez no futuro agisse até melhor. Os nossos cursos, muitos cursos estão acontecendo de maneira virtual. As palestras estão sendo virtuais, gravadas ou lives, para nós nos unirmos outra vez em pensamento. O pensamento é o nosso veículo de comunicação com o cosmos, com Deus, com os amigos espirituais superiores e com os nossos amigos, que pensamos nos nossos amigos. Então, esse é o momento de nós vermos o que nós precisamos colocar no lugar daquela mudança que gostaríamos de fazer. Porque quando estamos na nossa vida normal, de comunicabilidade social, temos menos tempo. Agora nós temos tempo para pensar, para agir, para escrever no caderninho a mudança. Então vamos nos despedir com uma prece, agradecidos e pedindo 1000 desculpas pela demora, pela dificuldade. Não conseguimos utilizar o que gostaríamos, mas não tem importância. Para mim não tem importância. Eu gostaria que vocês também sentissem assim. Não tem importância. Estamos falando de Jesus. Estamos numa vibração benfazeja dos amigos espirituais. Vamos aproveitar e dizer assim: Mestre, amado, querido, envolva-nos na tua luz, no teu amor, na tua paz. Emita para os diversos lares que estão aqui conectados. E aqueles lares que se reconectarão quando assistirem outra vez ou assistirem esta palestra. Para que as luzes da Boa Nova, as luzes do Consolador, da criação de Deus, das oportunidades de estudarmos a evolução da criação, possa chegar aos nossos lares, beneficiando as pessoas que lá estão, as pessoas que moram, os que visitam, os que ajudam, mas também a todos os seres da criação, a terra, a parte física da casa, as plantas, os animais, e chegando até o prédio, até o condomínio, até o edifício, até a rua. Vamos orar para Jesus, imantar a nossa Cabo Frio, imantar a nossa região dos lagos, imantar o nosso estado tão necessitado. E a força do nosso pensamento pode ir até todos os estados do nosso Brasil, ressonando nesta hora do Ângelus e chegar até todos os continentes do nosso planeta Terra. Jesus, guia e modelo, governa, como eu disse no outro dia, a barca que é a Terra.
Nós somos os viajores da barca. Não vamos gritar com medo da morte, como fizeram os discípulos, porque é Jesus que está no leme. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe das nossas dificuldades. Mas Ele também sabe da nossa vontade de acertar. Ele sabe das dificuldades que ainda temos. Por isso, meus amigos, vamos agradecer esta grande oportunidade reencarnatória. Nós estamos escrevendo no planeta Terra os nossos atos, nesta transição planetária. Que sejam atos de amor, atos de bem-querência, atos que possam levantar o outro, atos que possam nos colocar como bons exemplos para os amigos. Muita paz, queridos. Muita paz. Fique com Deus. Estamos nos despedindo neste momento, esperando nos encontrarmos proximamente, no mês que vem. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Muita paz.